Todos encontraram? Erga a mão direita aos céus e olha assim comigo: Senhor Jesus, bendito é o teu nome, e o teu reino jamais terá fim. Fale conosco por meio desta palavra, é o que nós lhe pedimos de todo o coração. Jesus, ele se encontrara aonde? Nas festas dos tabernáculos. Jesus, ele estava numa festa religiosa, em meio à festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Jesus, ele estava no meio da festividade e no culto, para que ninguém pudesse reconhecê-lo. Olha o que diz: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam aonde ele está, e havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e os outros não. Antes, ele faz o quê? Engana ao povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por terem o quê? Por terem medos dos judeus. Qual era o medo? Qual era o pânico que os judeus traziam para a população? Os judeus era como se fossem eles as regras. Os judeus era como que eles determinassem a maneira que seria e a maneira que poderia. Quando se falava em Jesus, quando começou a anunciar o ministério de Jesus, os judeus foram os primeiros a se impor contra o ministério de Jesus, achando que a população de Israel elegeria ao próprio mestre como um rei naquela época. Porém, a multidão, uns falavam que ele era bom através dos ensinamentos, outros, porém, julgavam que ele era mau e enganava o povo. Mas, porém, a multidão não se manifestava perante os judeus, por ter eles o quê? Receios e medo. Mas aonde Jesus estava? Na festa dos tabernáculos. Olha, vire uma página, vai no versos 37. No último dia. Que dia era esse, gente? Era o último dia daquela festa. Aquela festa, ela ocorria no decorrer de 5 dias. 5 dias era festividade, 5 dias era comida e bebida à vontade. A festa dos tabernáculos era uma festividade onde vinha Judeia, Samaria, Jericó, todos se concentravam em Jerusalém por causa dessa festa dos tabernáculos. Havia uma grande festividade. Alguns pregadores ensinam como a festa mosaica, uma festa, uma tradição religiosa criada pelo mesmo costume de Moisés, mas era uma adoração a Deus, era um culto a Deus. Mas havia um grande banquete, havia comida e havia bebida à vontade no decorrer desses 5 dias. Jesus estava no meio
daquela multidão, mas no último quê? No último dia, olha só, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem o que, gente? Sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas. Olha só, o que você entendeu? O que foi que o Espírito Santo, ele trouxe a revelação dessa palavra ao teu coração? O que nós precisamos entender, porque Deus não falou isso logo no primeiro dia da festa, porque o Senhor não disse isso no segundo, no terceiro, nem no quarto, mas Ele veio dizer isso no quinto dia, no último dia, no grande dia. E por que esse dia se tornou ele tão grande para as pessoas daquele público presente? Porque o Senhor revelara o oculto dos seus corações. O Senhor revelara aquela multidão. Ele olhou para aquela multidão desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ao quinto dia, Jesus estava no meio daquele povo, no meio dos judeus, no meio do povo de Samaria, da Judéia, de toda a circunvizinhança. Mas no último dia, no grande dia, ele fez o quê? Ele exclamou em alta voz, dizendo: quem tem o quê? Sede. Olha só, olha o que o Senhor disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Olha só, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o que? As Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Veja que aqui Jesus, ele revela o oculto daquela multidão. Ele viu que toda aquela festividade não havia preenchido o coração de nenhum deles. O Senhor havia visto que todos aqueles 5 dias, a bebida, a comida, não trouxeram para dentro do coração daquela humanidade o prazer, a satisfação, a alegria, a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus, ele se levanta e ele exclama: aquele que tem o quê? A vontade de ser feliz, a vontade de ter uma vida nova, aquele que tem o desejo de ver uma mudança, venha a quem? A mim e beba da água da vida, porque da onde tu deu, olha o que o Senhor revelara, o oculto de todos eles. Teu coração não foi preenchido, a tua alma não foi saciada, o teu ser ainda se encontra vazia. A tua matéria física pode estar farto com a bebida, farto com a comida, mas o teu íntimo se encontra vazio, o teu íntimo se encontra carente, e somente eu posso saciar o teu profundo. Vem a mim, e do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Quantos de nós procuramos preencher a nossa vida aí fora? E o Senhor conhece o nosso oculto, o Senhor conhece o nosso profundo. Quantos de nós procuramos os manjares e os prazeres dessa vida e fomos iludidos, decepcionados? Mas olha como o Senhor, ele é um ser supremo, maravilhoso, e quer ainda te fazer feliz. Ele sabe que você tem a necessidade de ser feliz. Ele sabe que você tem a necessidade de ser alegre. Tudo que eu quero é ser feliz. E por que você não é feliz? Tudo que eu quero é ser alegre.
Pastor, a minha vida ficou, era um fel amargo, sofrimento, problema, tristeza, tribulação. Isso não vai durar toda uma vida na sua vida. Isso não vai marcar a sua vida. Isso não vai mais fazer parte da tua história. Por quê, pastor? Porque nós estamos decididos ir até Jesus. Nós estamos decididos. O primeiro passo para se achegar a Ele tem que ser a humildade. Reconhecer. O homem, quando ele reconhece que ele é pecador, ele tem a humildade. E é pela humildade que Deus se trabalha. A Bíblia diz que a humildade, ela procede a honra. Temos que ser humildes e reconhecer que do nosso interior não tem fluído esses ciclos. É o primeiro passo. O segundo passo é esse aqui, ó, aliança com Deus. Temos que ter uma aliança com Deus. O que é uma aliança com Deus? É uma fidelidade. Quando o Senhor disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, o amor de quase todos se esfriaria. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus, e nós não podemos permitir que o tempo venha a Ele nos tirar da presença de Deus. Eu sei que tem um monte de pessoas que elas querem ir para o céu, mas elas não dão conta nem de vir para a igreja. Tudo é motivo de obstáculo, tudo é motivo de dificuldade, e para ir para o céu é fácil. Jesus, ele disse: aquele que quer vir após mim tem que aprender o quê? Se negar, tomar a sua cruz e me seguir. As pessoas não querem dificuldade, elas querem facilidade. E a Bíblia diz que o meu reino ele é tomado de que maneira? Por facilidade? Não, por esforço. E aquele que se apodera é o que entra no reino dos céus. Aquele que se esforça, perdão, é o que se apodera do reino dos céus. Agora, observe, Jesus ele disse: aquele que vem a mim vai beber da fonte. Agora, olha como os demais olharam para ele naquela noite. Quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito a quem? Com respeito ao Espírito que havia de descer sobre quem? Ao Espírito que haviam de receber, se nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado por intermédio de Jesus, não havia sido ainda o que, gente? Glorificado. Então, olha só, os que dentre o povo haviam ouvido esta palavra, dizia: este verdadeiramente o profeta. Outros dizia: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntava: porventura o Cristo haveria de vir da Galiléia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queria apedrejá-los, mas ninguém opôs as mãos. Qual era o desejo daquele povo? Apedrejá-los. Qual era o desejo daquele povo? Lançar pedra sobre a vida do mestre. Não se engana, não se iluda, porque hoje tantos açoites, porque hoje tanta tribulação, isso são as pedras que o mundo
lançam em nós constantemente, por hoje, o teu interior, trazer essa fonte inesgotável. Sabe por que você tem um desejo ainda de se tornar um vencedor em Cristo? Porque a tua fonte, ela jorra esse sentimento. A sua fonte jorra esse desejo. Sabe por que hoje você ainda tem um desejo de ver uma família transformada? De alcançar aquilo que você acha que é impossível? Porque essa fonte ainda jorra dentro de você. Você tem esse desejo. Há um desejo dentro de você. Esse desejo não vai morrer, porque a Bíblia me ensina que tanto querer quanto realizar provém do Senhor. E essa fonte a jorrar, você tem que alimentar ela. Alimenta essa fonte. Alimenta, cuida do teu íntimo. Quando Jesus olhou para aquela multidão, ela enxergou o quê? O íntimo daquele povo. Esse mundo não vai te preencher. As fascinações, as ilusões, os propósitos desse mundo jamais poderão eles te preencher. Você é um eleito, você é um escolhido. Você tem que carregar consigo as marcas de uma promessa. E aonde o homem marca, onde Deus marca o homem, não é no exterior, é no interior, é no seu profundo. A marca de Deus está numa fonte inesgotável dentro do teu coração. Amém, gente? Diga glória a Deus. Deus é